quero ouvir você com xingamento, não. Ah, eu tinha 19 pessoas e agora só tenho 10. Cadê o resto do povo? E eu acabei de entrar. Oi, Matheus. Boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom. Ah, mas tem mais gente chegando aqui agora. Aos poucos as pessoas vão se conectando. Oi, boa noite para quem eu não falei, já estava no link passado, quem entrou eu já estava explicando, que foi a Audrey, a Brenda, a Samara. Vocês estão escutando o Theo? Ou não, só eu que estou escutando. Vocês estão escutando ele? O Ailton tá. Bem pouquinho. Ele tá brincando online com os amigos dele ali no computador, mas tá uma risaiada, uma gritaria tão grande. Isso é porque eu já falei 2 vezes para diminuir o volume, mas é algo incontrolável. Você não está escutando, Audrey, ele falar? Tá alto. Ele está contando uma história. É até bom quando tá falando alto, porque se fala alguma asneira, eu vou lá e falo, opa, que é isso? Não pode falar isso. Quando começa a falar baixo demais, é que o bicho pega. É porque aí o trem tá errado. Racha que eu não percebo. E ele fala João Gabriel 300 vezes, eu não aguento mais ele falar João Gabriel, João Gabriel. Sabe o que é, gente? Ele tá nesse jogo desde as 6 da tarde, eu já tô cansada. A Sandy queria estar jogando. Sandy, é Roblox. Você gosta desse joguinho? Eu acho que é muito, muito pequena. Misericórdia, eu não aguento mais minha irmã que trem. Aí, ó. Gente do céu. Ah, Sandy, que bom que você não Dia gosta de inteiro. Roblox. Se você gostasse, a gente ia fazer um teste na sua idade. A irmã dela também joga. Tá na moda esse jogo, né? Até agora eu não vi nada de negativo, não. Vamos esperar, porque esses trem vai indo bem demais, de repente eles arrumam um trem errado para poder atrapalhar os meninos brincar. Bom, o que a gente tem para falar sobre as doenças principais, dos problemas de saúde principais, agora é o K, da terceira idade. Primeira coisa que vocês devem prestar atenção, tem diferença de doença crônica para doença degenerativa. Então, quando eu perguntar para vocês algum dia, eu já perguntei isso numa prova uma vez, na prova de questão aberta mesmo, eu perguntei quais são as 6 principais causas de morte na velhice que são causadas por condições crônicas. Aí vem as pessoas e escrevem mal de Alzheimer. E não é. O mal de Alzheimer não é uma doença crônica, ele é uma doença degenerativa. Ué, professor, então quais são? Está aqui no livro. As 6 doenças crônicas mais comuns responsáveis pelas mortes dos idosos são doenças cardíacas, câncer, AVC, doenças do sistema respiratório, como a influenza, que é a H1N1, a pneumonia, gripe, gente. Tem idoso que morre de gripe, por isso que tem vacina. E o diabetes também é uma doença comum crônica e pode levar à morte do idoso. Então, essas são as principais causas de morte. Algumas dessas doenças, como por exemplo o AVC, o acidente vascular cerebral,
Muita gente não conhece quais são os principais sinais de alerta. E às vezes a pessoa pode estar começando a ter um AVC, e se você correr com ela para socorrer a tempo, pode ser que ela não fique com nenhuma sequela. Pode ser que salva e dá tudo certo. Então, quanto mais tempo demorar para socorrer, e quanto mais grave for esse AVC, piores serão as sequelas. Então, o que a gente faz para ajudar as pessoas idosas? Outra coisa, não é só idoso que tem AVC. Tem pessoas jovens, conheço histórias de gente de 20 e poucos anos que teve AVC. Mas ele é muito mais comum na velhice, por isso que está aqui nesse capítulo. Está aí na página 587 a tabelinha dos principais sinais de alerta para um AVC. Então, se alguém reclama assim, nossa, parece que meu rosto tá dormente, porque aqui no livro está falando amortecimento súbito ou fraqueza na face. Ninguém reclama, eu tô com amortecimento súbito na face. Ninguém fala isso não, gente. As pessoas falam assim, minha boca parece estar adormecendo, meu rosto está dormente, ou o meu braço está dormente, a minha perna, e é tudo de um lado só. Está acontecendo só de um mesmo lado. Tem gente que começa a falar enrolado, a língua embola, a pessoa não fala, a expressão é interessante, não fala coisa com coisa. Ela fala uma coisa embolada ou palavras sem sentido. E todo mundo percebe, às vezes até ri, ela fala, o que foi que vocês estão rindo? E fala de novo enrolado. Nem sempre a pessoa percebe que ela está falando enrolado. Outro sinal de alerta é uma dificuldade, talvez, de visão só de um lado. Parece que um lado está ficando cego, de uma vez. Ou uma queixa de tontura, que pode levar a um desequilíbrio. A pessoa perde o equilíbrio, perde a coordenação motora. Ou também uma súbita, forte dor de cabeça. E geralmente sem causa desconhecida. A pessoa não tem enxaqueca, a pessoa não tem a sinusite, não tem nada, e ela dá aquela dor de cabeça. Então, esses são os principais sinais de alerta para um AVC. Se alguém, um idoso ou qualquer pessoa de outra idade, apresentar esses sinais de alerta e você estiver por perto, você chama socorro, chama o SAMU. Por mais besta que pareça, quanto mais rápido socorrer essa pessoa, menos sequela essa pessoa vai ter. E é tão interessante que algumas sequelas, elas duram por algum tempo e depois elas desaparecem, mas outras faz com que a pessoa fique o resto da vida ou com um braço esquecido, com uma mão torta, ou arrastando uma perna, às vezes volta a andar, mas ainda tem aquele andado arrastado. Tem gente que fica com a boca torta, tem que fazer fisioterapia, fonoaudiologia, para aprender a falar de novo. A minha avó teve vários AVCs no final da vida dela, na última década de vida. E um foi tão interessante que ela voltou, né? Ela acordou e ela não conseguia falar. Ela entendia tudo, ela obedecia todas as ordens do médico, né? Levanta a mão, mostra 2 dedos, aponta no seu filho, aponta seu marido. Ela reconhecia todo mundo, ela estava consciente, lúcida, mas ela não conseguia falar. Aí o mais interessante de tudo, o médico percebeu o desespero dela de tentar falar e não conseguir falar, e os dois conseguiram se comunicar e ele deu para ela um papel e uma caneta. Pronto. Ela escrevia tudo. A parte que estava cortadinha, que tinha tido um problema, era a parte da fala. A linguagem e a parte escrita e motora estava intacta. Então ela escrevia tudo que ela precisava, tudo que ela estava sentindo, e ela escrevia. Então, com o tempo, ela foi voltando à fala. Mas é interessante a gente pensar, eu dar esse exemplo, porque pode ser que vocês passem por situação parecida, não desejo isso para ninguém, mas se passar, vocês vão entender que aquilo vai voltar e que a pessoa está com um problema porque o AVC, o acidente vascular, foi exatamente naquela região neuronal responsável pela fala, por isso que a pessoa não consegue falar, né? Mas se ela conseguir escrever, ótimo.
Bom, e aí, se a gente quer viver mais e quer viver bem, começam as dicas que a gente já deu num monte de capítulo e hoje a gente vai repetir. Quem não gosta, que me perdoe, mas atividade física e nutrição é falado de capa a capa nesse livro, gente. Então, quem quer viver mais e viver bem, tem que praticar alguma atividade física e tem que comer direitinho. Aqui no livro está falando que a primeira vez que o japonês Yuichiro Miura escalou o Monte Everest, ele tinha 70 anos de idade. Eu não estou dizendo que ninguém aqui tem que escalar o Monte Everest. E também é impossível a gente que nunca fez escalada na vida, com 70 anos, escalar. É porque ele já tinha essa atividade, já executava esse tipo de atividade física antes, né? Mas a gente não precisa escalar o Monte Everest, mas a gente pode manter a nossa condição de mobilidade, a gente pode caminhar, a gente pode subir uma escada, a gente pode fazer uma atividade física. A atividade física coletiva, ela é muito importante, porque o idoso precisa manter a socialização, e às vezes ele se sente isolado. Então, se ele fizer essa atividade física em conjunto, vai ser muito melhor. E a nutrição é importante no sentido de evitar algumas doenças e manter a pessoa com qualidade de vida. E aí não são somente as revistas ou os blogs que fazem propaganda da dieta mediterrânea, não. Essa dieta está aqui no livro com comprovação científica de que ela é rica em azeite de oliva, em grãos integrais, em vegetais, principalmente os vegetais verde escuro, em castanhas, principalmente as nozes. E descobriu-se que a dieta mediterrânea reduz o risco de doenças cardiovasculares, diminui em até 10% a mortalidade para algumas pessoas que fazem o uso dessa dieta corretamente. Diminui. Quem come fruta e vegetal, quem come vitamina C, brócolis, repolho, eu estou lendo, não estou inventando não. Brócolis, repolho, couve-flor, diminui o risco de câncer e de doenças cardíacas. Então, olha só, a quantidade de benefícios que uma alimentação saudável pode trazer. Então, a atividade física e a alimentação saudável associadas podem sim trazer uma qualidade de vida melhor. E aí agora, a gente chega numa parte que não é muito bonita não, mas a gente precisa falar sobre ela, que são os problemas mentais que podem acontecer na terceira idade. Que problemas mentais são esses? Então, muita gente confunde no idoso depressão com demência. Às vezes o idoso está apresentando sinais de demência, aliás, sinais de depressão. E a família fala, não, tá assim porque já tá velho, deixa pra lá, não tem jeito não. Poxa, se levar no médico e ele tomar um medicamento, e ele fizer uma atividade coletiva, e ele fizer uma terapia, ele sara da depressão e ele vai ter uma velhice mais alegre. Então, é importante a gente saber diferenciar a depressão da demência, porque em alguns casos a gente vai ajudar bastante. Então, olha só, eu vou falar 5 principais sintomas da depressão. E vocês vão perceber o tanto que a depressão é diferente da demência. A depressão pode acontecer em qualquer idade, mas a gente está falando sobre isso agora para diferenciar da demência, que é o que acontece também na terceira idade, tá bom? Depressão, 5 sintomas. Primeiro deles, alteração no apetite, ou para mais ou para menos. Para ser diagnosticado como depressão, precisa ter os 5, no mínimo, esses 5 sintomas ao mesmo tempo, e a prevalência deles deve ser pelo mínimo também de 15 dias. Se for um dia ou outro que a pessoa não quer comer, não é depressão não, tá?
Então, é alteração de apetite, ou para mais ou para menos, durante muito tempo, 15 dias no mínimo, associada a outros sintomas. Às vezes é muito comum, eu vou pôr comida para minha mãe, ela não quer, ela comia tão bem, agora está comendo igual um passarinho. Aí as pessoas falam assim, isso é coisa de velho mesmo. Eles começam a comer pouquinho. Isso não tem nada não, né? É problema nenhum de saúde não. Isso aí é caduquice. É muito comum chamar a demência de caduquice, né? Tá velho, por isso que tá comendo pouco. Pera lá. Se tiver associado com as outras coisas que a gente vai falar agora, pode ser depressão. Alteração do apetite, primeiro sintoma. Segundo sintoma, alteração do sono, para mais ou para menos. Não falamos agora há pouco que os idosos vão se queixar de insônia? Então, só a insônia isolada, um problema de distúrbio do sono. Ok? Trata só aquilo ali. Mas, se esse probleminha de sono tiver associado com esses outros sintomas que eu vou citar, pode ser, sim, sintomas de depressão. Então, o vozinho, a vozinha só quer dormir, ou se não, queixa que deita e não dorme nada a noite inteira, vê a noite inteira passando, vê o dia amanhecendo. Então, essa insônia pode ser um sinal de alerta para depressão. Então, vamos lá? 1, alteração de apetite. 2, alteração de sono. 3, perda de interesse pelas atividades rotineiras. Agorinha, a Sandy falou de levantar e varrer calçada. Então, é agora que eu vou falar. O idoso tem uma rotina. Ele levanta cedo, ele varre a calçada, ele limpa as gaiolas dos passarinhos, ele molha as plantas que ele tem, que é tanto de samambaia. Vai na padaria cedo comprar o pão quentinho, faz o café. Isso ainda são 8 horas da manhã. Ele já fez isso tudo. Aí, 9 horas, começa a preparar o almoço, picar verdurinha por verdurinha, e faz aquele almoço caprichado. Isso é a vovozinha. De tarde, ela gosta de ir na reunião da igreja, das senhoras da igreja, ou de tarde, o vozinho gosta de jogar dama lá na praça com os amigos, ou dominó. De repente, esse vozinho e essa vozinha não quer mais fazer nada disso, perde o interesse pela rotina. A calçada está suja, as plantas estão morrendo, sem água, sem poda, os passarinhos estão com as gaiolas fedidas, cheias de sujeira. Por quê? Ninguém mais quer fazer nada. O vô tá velho, né? Tá de idade, não dá conta mais não. Vamos dar esses passarinhos para os outros. Não, gente, às vezes é depressão. E ele gosta demais desses passarinhos, ajuda ele a se sentir ativo. Presta atenção. Apetite, sono, rotina. Os 3 estão alterados. Quarto sintoma, perda da socialização. Esse vô e essa avó gostavam de receber os netos em casa, gostava de fazer um almoço para a família no domingo, gostava de participar do clube do forró, ou gostava de ir na igreja, na missa todo domingo. Ele tinha uma vida social, alguns amigos que conversava sempre. Perde esse interesse, inclusive fica só deitado, se alguém vai lá visitar, manda falar que tá dormindo, não quer conversar, perda da socialização. E por último, o choro fácil. O choro fácil e sem motivo. E esse choro vem acompanhado de algumas queixas, vem acompanhado de a vida não tá muito fácil, eu não aguento mais viver, eu não tenho mais motivo para estar aqui nesse mundo. Pode chegar até a citar uma ideação suicida, né? Esses 5 sintomas juntos, e vocês estão pensando que é coisa de velho? Não, isso é depressão. E aí, pega esse vozinho e essa vozinha e leva no psiquiatra. Não é no geriatra. Leva no psiquiatra. O psiquiatra vai passar a medicação. Se for possível, e esse vozinho e essa vozinha quiser, vai precisar de psicoterapia também. E tem cura. Depressão tem cura. E pode sarar e voltar a cuidar dos passarinhos, varrer a calçada, receber os netos em casa.
A depressão, portanto, ela é completamente diferente da demência, porque agora eu vou relatar alguns sintomas de demência, alguns sinais de demência, e vocês vão perceber que é completamente diferente. Quando você vai levar Tati, Oi, Matheus. só uma pergunta antes de você passar para a parte da demência, Pode falar. que eu fiquei na dúvida, não sei se você tinha iniciado antes. Esses 5 sintomas que você falou sobre a depressão, ele é só no idoso Em ou qualquer idade. em qualquer idade, né? Sim, Entendi. em Não, qualquer certinho. idade. E é tão engraçado, né? Porque hoje em dia o povo socializou a depressão, eu acho. Não sei se essa Sim, seria a melhor forma banalizou. de... Isso, essa palavra certa. Banalizou a depressão. Sim, Porque hoje todo mundo tem... Eu morro de raiva disso, mas eu não falo nada. Às vezes eu até questiono quando alguém próximo. É igual... qualquer coisa que acontece, tô com depressão, tô... Sempre. É assim, de 10 pessoas que você conversa, 8 tocam nesse assunto. Tô tão depressivo, tô depressiva. é E é tão diferente. chato, né? É porque, assim, igual a ansiedade. Banalizou Também. também. Qualquer coisa que acontece, nossa, tô com crise de ansiedade. Não sabe nem o que é uma... Não. Sumiu o Matheus. Nossa, tem alguém Aí, ligando. Pronto. voltou. E banalizou esses 2 elementos, né? Esses 2 problemas. Tanto a depressão como a ansiedade, eu acho que é meio que ligado um ao outro, né? Um acaba Eu acho que, levando o na outro. verdade, Matheus, a banalização dos transtornos mentais, ela é geral. Antes a pessoa tinha tanta vergonha de falar que ela era bipolar, hoje parece que falar que é bipolar é status. Não, com É, certeza. professora, Oi, Ailton. Nossa. tem até uma gíria, né, da depressão, que fala, eu tô deprê. Eu Aham. já ouvi muito pessoa falar assim, tô deprê. Em inglês seria o blues. A pessoa tá no estado blue, tá para baixo, tá mal. É, quando a gente fala, eu tô triste, eu tô mal, eu tô deprê, é diferente do transtorno depressivo. É diferente. Essa depressão que eu estou citando, esses 5 sintomas, ela é uma doença de fato e precisa de tratamento. É verdade, Márcia, as pessoas geralmente sofrem por falta de conhecimento. Você tem razão. E o que é importante vocês da psicologia, nós da psicologia, sabermos para onde encaminhar as pessoas é para elas receberem auxílio, elas receberem tratamento correto dentro de cada área. Então, por que eu estou falando da depressão no idoso? Porque é comum o idoso diminuir o apetite, é comum o idoso de ter insônia, pronto. Isso é comum, ok. Mas, se esses 2 estiverem juntos e ainda estiver junto com aqueles outros 3 que eu falei, pera lá, não é comum, não é só o envelhecimento normal, não é um processo normal, natural da idade. Esse indivíduo está em sofrimento psíquico, portanto, ele precisa de apoio, ele precisa de suporte, primeiro da família, depois de profissionais adequados. Então, tem que entender que não é simplesmente um momento down, né? Então, quem está em depressão não sabe explicar por que está. A pior coisa que se pode dizer para uma pessoa que está em depressão é falar assim, como que você está desse jeito? Você não tem motivo. Gente, é a pior coisa, a pessoa sabe que ela não tem motivo para estar triste. Os filhos estão tudo feliz, todo mundo encaminhado, os netos crescendo saudável, o marido está ali acompanhando, a esposa está ali acompanhando. Para que ficar? Pois é, gente, não tem explicação emocional para isso não tem um raciocínio lógico. Se tivesse, eu perdi um filho, poxa, isso não é depressão, isso é luto, isso é tristeza pela morte de alguém, isso não é depressão. Agora, a pessoa se sente extremamente triste, chora, não sabe explicar por quê, vem uma comadre qualquer e fala, imagina, para que isso, minha filha? Vamos viver, cuidar da vida, lavar umas roupas, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa para se alegrar. Não é tão simples assim. Parou de produzir serotonina. O tanquinho esvaziou.
Como que produz? Não tem jeito de ser do dia para a noite, precisa de remedinho. Não estou também apoiando uma medicalização exagerada e automedicação, de jeito nenhum. Essa pessoa precisa ser encaminhada para um médico profissional correto dessa área. E só a medicação é suficiente? Não. Mas quantas pessoas estão no meu consultório fazendo terapia e eu tenho que encaminhar para o psiquiatra? Porque não só a terapia, a psicoterapia é suficiente para tirar a pessoa de um quadro depressivo. Precisa sim, igual, gente, uma dor de garganta, não precisa de um antibiótico? Precisa. Então, se uma depressão precisa de um antidepressivo, por que que eu vou ficar sofrendo e não vou atrás do recurso? Então, precisa sim. O que não pode é a medicalização sem precedente, é a automedicação, é o exagero, não é dopar simplesmente aquele paciente, não, ela vai ter que tomar aquele medicamento, ela vai ter que conversar. Existem bons psiquiatras que não simplesmente receitam remédio, ele conversa, ele ouve, ele dá atenção, e se tiver condição de fazer a psicoterapia associada, melhor ainda, tá? Então, eu quero dizer assim, eu não estou jogando fora meu diploma e dizendo que a terapia não é suficiente no caso da depressão. Não estou dizendo isso. Mas que alguns transtornos mentais são químicos, são fisiológicos, eles precisam da droga? Ah, sim, precisa. A gente não pode fechar os olhos para isso, certo? Só que existe a diferença da depressão para a demência. Inclusive, quando o vozinho e a vozinha começa a ficar caduco, começa a ficar gaga, que são os nomes populares que a gente conhece para a demência, ele não sabe que ele tá. Ele não se sente incomodado. E não tem que levar no psiquiatra, tem que levar no geriatra. E aí chega no médico, gente, primeiro jeito de diferenciar a depressão da demência. Pergunta para o paciente, por que o senhor está aqui? O que o senhor está sentindo? Se for depressão, ele vai falar, ai, não durmo, não como direito, uma tristeza, não vontade de fazer nada. Ele tem uma lista de queixas. Se ele tiver com demência, gente, ele vai virar e falar assim, eu não sei não, tô bom demais, saúde, beleza. Minha filha que me trouxe aqui, não tem a menor ideia para que ela quis que eu viesse aqui. Saúde tá, ó, tininho de boa. Eu quero sair, ela não deixa eu sair, me trancou e ele começa a reclamar. Por quê, gente? Porque ele sai e ele se perde dentro do próprio quarteirão. Ele sai e ele não tem responsabilidade com o horário, não tem malícia se vier alguém para fazer alguma coisa, para assaltar, por exemplo, ele não tem essa malícia. Então a família às vezes tranca o portão e esconde a chave. Eles ficam bravos até, sabe? Reclamam com o médico, fala que a família está prendendo, está judiando nesse sentido. Então, a primeira questão é, o que o senhor ou a senhora está sentindo? O paciente em depressão tem uma lista de queixas. O da demência não tem a queixa. Ele fala que é coisa que é invenção da família. Segunda diferença, o pior momento. Qual que é o pior momento do dia? Aí, quem tem depressão, fala, isso em qualquer idade, relata que o pior momento do dia é amanhã. Porque a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho mais um dia para enfrentar. Eu tenho que viver mais um dia. E é difícil viver mais um dia. Quando pergunta para a família, né, porque o paciente não vai saber relatar, a demência, qual é o horário que piora? É de tardezinha. Geralmente, o idoso, a pessoa que está em demência, ele não sabe diferenciar se está amanhecendo ou se está anoitecendo. Ele fica um pouco perdido. Ele não sabe se já almoçou, se já tomou banho, se está na hora do café da manhã. Ele dá uma confusão mental e o pior horário é de tardezinha. Outra questão que é diferente é que a depressão, eles não querem socializar, eles não querem passear, não querem receber visita. E a demência quer bater perna. Se deixar o portão aberto, eles vão sair mesmo. E quer ir sozinho, não quer ajuda de ninguém. Então percebam que tem muita diferença, mas a maioria das pessoas que cuidam de idosos acham mais fácil, ou talvez por falta de conhecimento, não estou dizendo que é por maldade, né?
acha mais simples dizer, não, tá velho, por isso que não quer comer. Não, é assim mesmo, coisa da idade. Pode ser algo, perdão, eu solucei no meio da fala. Pode ser que tenha um tratamento e que a pessoa fique bem e que ela sare. A demência tem cura? Então, a demência já é um declínio cognitivo e ela não tem exatamente uma cura, mas ela pode ter um tratamento no sentido de adiar, no sentido de melhorar a vida desse idoso. É muito comum uma pessoa em demência ela oscilar. Tem dia que tá ótimo, tem dia que lembra de tudo, que pode sair sozinho, que certeza que volta, mas já tem dias que não tá bem, que não sabe muito bem direcionar a própria vida. Então, a demência ela não é um processo evolutivo direto, ele é oscilante. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá bem, tá? Agora, qual que é a diferença da demência para o mal de Alzheimer, que é uma doença degenerativa? A demência é uma das características do mal de Alzheimer. Por que tem esse nome? Porque foi um alemão, por isso que eu falo o H com som de R, não é simplesmente Alzheimer, como muita gente fala, é Alzheimer, você tem que falar, o alemão faz muito, né? Então você fala o H. Então, Alzheimer foi o alemão que estudou essa doença e ela tem o nome dele por causa disso, assim como o mal de Parkinson, que é outra doença completamente diferente, e que foi o Parkinson que descobriu a doença e explica sobre ela, etc. Então, como que acontece o Alzheimer e qual que é a diferença dele para a demência comum? Na demência comum, na fase idosa, é normal esquecer as coisas, mas só que no mal de Alzheimer, as pessoas esquecem permanentemente. Ela não se lembra mesmo, de fato, de episódios recentes. A perda é na memória recente. Conta a história, o idoso conta a história da infância. A memória a longo prazo está intacta, mas a memória recente ele perde. Inclusive, eles repetem bastante as histórias, eles adoram repetir as histórias, né, gente? A gente escuta a mesma história umas dezenas de vezes. O que acontece no mal de Alzheimer? É uma doença muito temida, porque todo mundo tem medo de ter essa doença, porque ela gradualmente vai roubando a inteligência, a consciência do indivíduo. Inclusive, vai chegando a um ponto que a pessoa não consegue mais controlar as habilidades do próprio corpo. Tem pessoas que começam a urinar na roupa, não tem mais controle dos esfínteres, vai esquecendo coisas que sabia fazer antes e não sabe fazer mais. Qual que é a diferença de uma questão de esquecimento na demência para o esquecimento no mal de Alzheimer? Demência, uma confusão mental. Eu não sei se eu já almocei hoje. O que eu almocei hoje? Às vezes até eu que não tenho nem demência nem Alzheimer não lembro. Eu tenho que pensar bem direitinho o que eu almocei, né? Só um minutinho, deixa eu só terminar essa diferença aqui. No mal de Alzheimer, você acaba de apresentar uma pessoa para aquele vô, para aquela avó. Esse aqui é o fulano, meu amigo lá da faculdade. Aqui, ó, esse aqui é o Matheus, meu aluno da faculdade. Aí ela, muito prazer, Matheus, e a gente continua conversando. 1 minuto depois, ela olha para o Matheus e fala assim, eu sei, meu filho, quem que é? Vó, falei, é o Matheus, meu amigo. Aí apresenta de novo. Daí, 2 minutos, de novo ela vai... Não tem memória recente, gente, não é do horário do almoço, não é da semana passada, não. É de agora, 1 minuto atrás. Isso se perde. Oi, Ailton. Sobre a deterioração da linguagem, eu não entendi. Volta porque tá picando a sua fala. Em relação à deterioração da linguagem. Certo. Ouviu? Ouvi. Eu estou convivendo com uma família que está com uma senhora interessante que é até precoce, ela só tem 64 anos. Precoce. E já está com Alzheimer. Então,
ela é americana, há mais de 30 anos morando no Brasil. E o problema na linguagem é que ela não fala mais em português. Ela esqueceu. Fala em inglês. Uhum. O Eu achei inglês é a muito língua interessante. materna dela. Exatamente. Ela lembra da língua que ela aprendeu na infância, mas ela não lembra que ela há 30 anos aprendeu português. Olha só que exemplo interessante, gente. Outra coisa que acontece também é a incapacidade de executar uma tarefa rotineira. Isso acontece no mal de Alzheimer. Como, por exemplo, preparar uma refeição. A pessoa põe uma panela no fogo e ela esquece e pode botar fogo na casa. Ela não lembra que estava cozinhando. E não é porque ela saiu da cozinha, não. É porque ela realmente não se lembra que ela estava cozinhando. Ela pode ficar ali na cozinha lavando louça e a panela ali do lado, queimar tudo. Esquecer palavras simples, porque com a demência é possível a gente esquecer de alguma palavra complexa, mas no mal de Alzheimer se esquece de palavras simples, coisas simples que costumava falar antes e não se lembra mais. Esquecer que tem uma criança, jamais pode deixar uma criança sob os cuidados de uma pessoa idosa, ou com demência, ou com mal de Alzheimer. Porque a que for mais velha e não estiver o mal de Alzheimer, mas ela não está muito bem mentalmente, ela pode se distrair e momentaneamente deixar a criança sozinha. Já o que tem o mal de Alzheimer, ele esquece que tem uma criança por conta dele. Não é de um pouquinho ele para de olhar para a criança, não. Distrai um pouquinho, não. Ele simplesmente esquece que tinha que olhar a criança. E não é vigiar a criança para ela não pular o muro, não. Ele esquece de dar comida, esquece de trocar a fralda, esquece que tem uma criança para cuidar. Colocar coisas em lugares inapropriados. O exemplo que o livro dá é muito interessante. Colocar um relógio dentro do aquário. Parece coisa de louco? Parece coisa de louco, gente. Infelizmente, são esses quadros que se apresentam no mal de Alzheimer. Então, o sintoma mais clássico é esse de perda da memória, mas como o Ailton colocou, começa a deteriorar até a linguagem. Eu não sei quem é não, porque está escrito só Zoom. Falou que a pessoa esquece de como respira. Sim, gente, é desesperador, porque a pessoa começa a esquecer como que deglute, como que come, como que usa os esfíncteres. Eu já sonhei. Você já o quê? Uma vez eu sonhei, num sonho, eu esquecia como que respirava. E eu acordei quase morrendo, sufocado. Provavelmente você estava com... andando. Sumiu. Oi? Pode falar. Provavelmente você estava com a língua no céu da boca, impedindo a sua respiração. Foi. E aí... Nossa, eu acordei desesperado. Como assim, Sandy? Você já esqueceu como que abrir a pasta de dente? Que é isso? Dá vontade de ir embora. Mas tem hora que dá um tilt na gente. A gente esquece onde estaciona. Às vezes dá uma bugadinha. Mas esses bugzinhos assim chama estresse. Isso chama exigir demais da nossa mente, né? Eu acho tão bom, gente, quando acontece... É igual você ficar procurando... Eu acho igual você ficar procurando o celular com ele na mão. Nossa, já fez isso mais. Eu já procurei o celular. Ou a máscara que você tirou, em vez de tirar, você deixou no queixo, aí você tá lá procurando a máscara. Eu fico coisa na boca de máscara, quem nunca? Eu já vi um homem que tava comendo no estabelecimento e ele esqueceu que tava de máscara e foi comer um negócio de máscara. Vê se tem lógica. Ele não tá acostumado, a gente não viveu, a gente não nasceu com essa máscara pregada na cara, gente. A gente esquece mesmo. Isabela, eu tô preocupada com você. Como assim você esqueceu seu nome todo? Não, é por causa que eu tava numa prova do ensino médio. E sabe quando o nervosismo é tão assim que você vai fazer você falar, como é que é meu nome? Que susto! É porque você tava nervosa. Tá bom, deu um branco. A pessoa que dá branco na prova não é da matéria, não, é do nome dela. Exatamente. Eu acho tão bom quando essas pessoas jovenzinhas falam essas coisas, eu fico tão feliz que eu penso assim, eu não tô com mal de Alzheimer, porque não acontece só comigo. Nesses dias eu achei o motor do liquidificador dentro da geladeira.
E aí eu fui procurar o liquidificador estava com suco dentro do armário. Eu ri muito, falei, nossa, que legal, eu não sou eu que tô doida nessa casa, não, porque se um menino meu de 20 e poucos É uns anos... bug, né? Eu já coloquei